Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, mais um webinar da Qualitours. Bom dia Ilha, que está comigo novamente, tudo bem? Bom dia, João, bom dia, pessoal. Isso aí, gente, hoje mais um webinar da nossa série de Cruzeiros Sem Mistérios, tá? Vou aqui abrir a apresentação. A gente vai agora falar de destinos, viu pessoal? Onde estão os navios, certo? E para isso, a gente dividiu esse webinar em alguns do onde estão os navios para a gente conseguir dar um foco melhor nos destinos, tá? Hoje a gente vai começar ali na região do Mediterrâneo, das ilhas gregas e do Mar Adriático, que é a principal região navegada aí no mundo, é uma região que tem navegação o ano inteiro. Apesar de ter épocas do ano que é um frio considerável, para mostrar a importância dessa região para os cruzeiros, né? Assim como o Caribe, por exemplo, que também tem navegação o ano inteiro. Por isso que os nossos dois primeiros webinars vão ser nessa sequência, né? Mediterrâneo, Ilhas Gregas e Adriático. O próximo já vai pegar a região do Caribe também, que é onde tem o maior número de oferta de navios, onde os novos navios acabam navegando primeiro, né? É difícil uma companhia lançar um navio, acontece, né? Ainda mais navios dedicados, mas normalmente os navios maiores aí de 600, 700 passageiros para cima, quando iniciam a sua carreira, vamos assim dizer, começam nesses destinos mais famosos, que tem muito mais passageiros interessados. Ilha, eu só vou te Então, lembrar que eu não te enxergo, tá? Então, quando você quiser falar, é só falar que eu tá. paro aqui. Boa. Então, João, desculpe. Eu só queria acrescentar o seguinte: quando a gente entra na área de cruzeiros em geral, a gente tem que rever a nossa geografia da escola. A gente tem que entender as regiões que nós chamamos de cruzeiráveis, regiões cruzeiráveis do mundo, que são os oceanos. E é extremamente, então, importante você falar Adriático, você saber onde fica o Adriático, o Mediterrâneo, onde fica o Mar Egeu, onde estão as ilhas gregas, Turquia, a travessia do Bósforo para entrar no Mar Negro. Enfim, são detalhes que para nós é dia a dia hoje, o pessoal da Qualitus, mas nem sempre a gente aprendeu isso na escola ou se lembra, né? Então é muito importante a gente se situar no mundo onde os navios podem operar. A maioria dos mares e talvez quase todos e é a maneira de a gente se situar rapidamente. Aí a referência é a seguinte: que destino, que época do ano? Que aí depende das condições climáticas, depende se faz frio, se faz calor, e se tem, de fato, interesse para aquele destino. Isso aí é um trabalho que as companhias marítimas fazem, muito apurado, com muita pesquisa, com muito detalhe. Onde colocar que navio em que época do mundo? E nós temos que estar em sintonia com esses mares, essas regiões cruzeiráveis. É isso aí, João. Você está multado, João. Muito Eu não obrigado. estou. Perfeito, tava mesmo. Pessoal, antes da gente entrar no Mediterrâneo, algumas lembranças aí de por que fazer um cruzeiro, né? Não importa o destino, algumas vantagens. Primeiro, a relação custo-benefício, tá? E aqui eu vou falar principalmente dos cruzeiros premium e de luxo, que eu já passei com ilha em outros webinars, até aproveitando essa alta do dólar, colocar no papel hotel 4 a 5 estrelas, a passagem aérea. Se for visitar as mesmas cidades que um roteiro de navio de 7 noites, por exemplo, vai visitar, vai ficar muito mais caro. Então, o custo-benefício dos cruzeiros estão muito bem para o bolso do brasileiro, principalmente com essa relação da moeda.
Sem Uhum. mencionar tempo de aeroporto, que você tem que chegar 2 horas antes, chateação de pegar um táxi para ir e voltar de aeroporto até o seu hotel. O navio te leva, é um hotel flutuante. Isso aí. E a questão nessa, essa mesma questão de aeroporto e de hotel é uma questão de mala, né? Se você fosse fazer essa viagem terrestre, você teria que fazer e desfazer sua mala muitas vezes. No navio, não. Você tem a mesma cabine do começo ao final da viagem. Você tem que desfazer e fazer a mala uma vez. O entretenimento, que a gente já falou bastante, né, para diversos gostos, nas diversas categorias de navios. Gastronomia também está em alta em todas as categorias de navio, até uma atenção muito grande que eles dão. E claro, a possibilidade de em um roteiro só você visitar diversas cidades diferentes, né? Mesmo que não seja uma imersão muito grande naquela cidade, você acaba conseguindo conhecer bastantes locais diferentes, principalmente falando de Mediterrâneo aqui, que é o assunto de hoje, né? É um continente, é uma região ali que pega alguns continentes que tem muita história, né? Que tem muitos templos, que tem muitas ruínas antigas, tem muitos museus com obras de artes famosas, que faz valer a pena, né? Você conhecer diversas cidades em um roteiro só. Como eu também mencionei um pouco aqui no começo, os navios eles costumam seguir o sol, né? Seguir o verão. Mas não só por questão de overturismo, de mudanças climáticas, mas até pela rentabilidade esses são esses destinos famosos. As companhias acabam navegando o ano inteiro, né? De janeiro a janeiro. Em alguns destinos, o Mediterrâneo é um desses, né? E e aí até questão de sazonalidade, acho que o William pode até comentar, né? Ele tem compartilhado com a equipe da Qualitur muitas matérias do overtourism de cidades, por exemplo, Santorini, Mykonos, discutindo cobrar um fee de entrada de todos os turistas que vão lá. Então a gente tem visto esse movimento na alta temporada de verão europeu, lotação nas cidades, nos locais históricos. Então, você às vezes pegar ali algum mês que não é uma alta temporada e viajar em abril e maio, ou pegar setembro ou outubro, acaba valendo a pena nesses destinos. Cada vez mais, João, as companhias estão investindo em novos navios. Novos navios com diferentes capacidades de passageiros estão sendo construídos e lançados todos os anos. São mais de 37 milhões de passageiros fazendo cruzeiros no mundo, né? E isso está aumentando cada vez mais. Ora, então quantos navios operam no Alasca? 18, 20 navios. Quantos navios operam na Europa? Provavelmente de 25 a 30, eu não contei. E fazendo roteiros meio que similares. Então, vamos pegar o Adriático, a região do Mar Adriático. Os cruzeiros de Croácia e Montenegro. Dubrovnik é a central, quer dizer, é o porto mais importante para os cruzeiros no Mar Adriático. Ora, você imagina todos os navios chegando no mesmo dia? É impossível. Então, as companhias já se organizam para chegar em dias e horários diferentes. Até porque não há, para aqueles navios que conseguem atracar no cais, não há espaço suficiente para 10 navios chegando na mesma hora. Então, já existe essa programação. Mas, mesmo assim, devido à grande quantidade de navios, tem dias da semana, domingo, que Dubrovnik está inundada de passageiros, de cruzeiristas. Então, parece metrô de São Paulo, quer dizer, é uma coisa terrível. E isso atrapalha a população local, atrapalha, de certa forma, o comércio local e a vida tranquila dos habitantes de Dubrovnik, por exemplo. Isso se chama de overtourism,
quer dizer, é o turismo exagerado. E há muitos destinos já fazendo até manifestações, como em Barcelona fazendo manifestações contra turistas determinadas épocas, tá? É isso que o João estava mencionando. Então está aí o segredo de como essas coisas acontecem, a operação dos navios. Aí. E aqui, gente, nesse slide a gente menciona, né, os melhores meses navegáveis. Claro que a gente pega o verão europeu, mas como eu mencionei, aí é uma experiência própria até. No ano passado eu fiz um cruzeiro de Veneza a Atenas, que foi no final de setembro, começo de outubro. E a gente pegou um belo de um calor naquela região, assim, bastante calor mesmo. O que mostra também essa loucura que tá a mudança climática, né? Mas que também é uma região por si só bem quente durante boa parte do ano, inclusive num pós-verão que tá ainda um pouquinho mais tranquilo do que na alta mesmo, ainda mais de período de férias, aí a gente tá falando de junho e julho. E agosto para os europeus. Os europeus também, Para né? os europeus, o período de férias é agosto, e a Grécia, por exemplo, vira uma coisa complicada em termos de muita gente, é gente demais no pico do verão, calorzão. Isso aí, aqui, gente, um rápido mapa com os principais portos da região do Mediterrâneo, né, os principais portos de embarque. Vocês podem ver aqui, né, quem trabalha já há algum tempo com cruzeiro, vende bastante travessia, por exemplo, né? Aqui estão todos os portos, por exemplo, que os navios que fazem a travessia para o Brasil, que estão fazendo a travessia, alguns começando em breve, né? Vindo para a nossa temporada aqui que começa, eu acho que em 2 semanas, se eu não me engano, já começa a nossa temporada. Dia 7 de novembro chega o MSC Civil no Rio de Janeiro, por exemplo. Então tá muito perto e os navios saem de alguns desses portos aqui que são os principais. A gente também tem, claro, muitos portos menores, como o Ilha falou, que às vezes atracam, né, no cais os navios de luxo ou premium que têm uma tonelagem menor, são para menos passageiros. Mas aqui é só para dar um overview aqui dos principais de embarque, tá? Deixa eu chamar a atenção, João. Uhum. Vocês estão vendo aí na posição 14, na listagem do lado esquerdo, Civitavecchia. Para quem não sabe, é o porto de Roma. E fica a 1 hora, 1 hora e meia de carro, mas é o porto de acesso a Roma. Civitavecchia, importante, desses portos, os mais importantes, onde sai a maioria dos navios, é o Pó de Roma, é Barcelona e Mônaco também, Monte Carlo. Aí. E aqui, gente, próximo slide, até para relembrar para vocês o nosso guia, tá? A gente tem o guia 2024, ainda estamos em discussão sobre o guia 2025, em breve teremos novidades. Mas esse calendário a gente vai conseguir disponibilizar para vocês já para a próxima temporada de maneira digital, né, de maneira online. Vocês podem ver que a gente separou aqui por companhia e os meses que estão navegando no Mediterrâneo. Como eu mencionei, vocês podem ver, temos companhias aí que de janeiro a dezembro navegam sem problema algum. Aqui, no nosso calendário, a gente mostra 28 companhias marítimas, mas no nosso portfólio hoje são mais de 40, né? Tem outras menores que a gente não colocou aí por questão de layout, de visualização para ficar mais fácil. E o calendário do Mediterrâneo é um calendário que muda constantemente, porque a temporada está cada vez maior, são mais companhias ficando o ano inteiro a cada ano, novos navios sendo lançados, e como eu mencionei, a grande tendência desse lançamento da inauguração dos navios, eles estão indo para o Mediterrâneo ou para o norte da Europa, né? Muitas companhias colocando para o norte da Europa, que a gente vai ter um webinar dedicado a essa região também, que também está muito em alta, tá?
Mas lembrando, vocês têm acesso a este material. Quem não tem ele físico e nem o digital ainda, no site da Qualitours, tem como fazer um download, tá? A Adriana, eu acho que pode deixar o link pra gente aí no chat. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui em algumas das principais cidades que os clientes podem conhecer nos seus roteiros de Mediterrâneo, tá? Hoje o nosso webinar é para ser um webinar mais rápido, mais descontraído, tá bom? Com bastante imagem e, claro, com o conhecimento do nosso mestre fundador Ilia, que sabe muito aí de muitas dessas cidades. Começando aqui pela Espanha, né? A gente quis destacar Cádiz e Málaga. Cádiz, que é considerada a cidade mais antiga do Ocidente, fundada pelos fenícios 1000 anos antes de Cristo. Então, uma cidade aí com muita história. E Málaga, que é uma cidade da região da Andaluzia, tem 16 praias. De curiosidade, é a cidade onde nasceu Pablo Picasso, por exemplo, e que está passando por um processo de modernização cultural, justamente até para atrair mais turistas, né? A economia gira bastante em torno disso, e está inaugurando vários museus nesse processo aí de modernização cultural. Seguindo, Ira, se você quiser comentar alguma das cidades, só me cortar, tá bom? Ok. Seguindo aqui na região ainda, cidades da Espanha, né? A gente tem Palma, né? Palma de Mallorca, que é a capital da ilha de Mallorca, que além das praias também tem um centro histórico bem bonito, com uma arquitetura bem interessante, né? Para quem gosta, deste tipo de assunto. E Ibiza, que está cada vez mais em alta, principalmente nos iates de pequeno e médio porte, porque é uma cidade, claro, conhecida e preferida pela maioria dos europeus que gostam muito de festas e shows, principalmente no verão. Então, esses iates menores estão, muitos deles com roteiros que acabam conseguindo uma autorização de pernoite, por exemplo, em Ibiza, porque, né, a vida noturna é muito famosa. Então, está cada vez mais em alta. Eu falo isso até por experiência própria do dia a dia. Há 7, 6 anos atrás, quando eu entrei na Qualitours, eu acho que eu nunca vi nenhum roteiro com Ibiza, não passou por mim nenhuma venda por Ibiza. E ultimamente, aí nesse último um ano e meio, começou a aparecer bem mais, não só na comunicação das companhias, como até aqui nos meus relatórios de venda que eu acompanho. Então é uma É cidade um, para ficar de olho. é um dos destinos de férias mais procurado pelos europeus, tá? E é aquilo que João disse, muita vida noturna, badalada, bem divertido. Curta o Ibiza. Isso aí. Valência e Barcelona, né? Barcelona, pessoal, a gente não precisa nem falar, né? Todos querem conhecer a Sagrada Família, a Casa de Gaudí, enfim, muita coisa para fazer, né? Uma cidade bem plana também, tranquila de andar, e é uma cidade que tem um porto enorme, muitos embarques de muitas companhias, né? Embarque e desembarque acontecem nessa cidade. Então não preciso nem falar muito, vocês devem saber bastante. E Valência, né, que é uma cidade muito interessante também, com muitos contrastes, tem um encantador centro histórico, e também tem novos edifícios com uma arquitetura bem futurística, e é o lugar da autêntica paella, né? Acho que o William vai saber até a pronúncia melhor que eu. É, se fosse na Argentina, paella. Na, na, na Espanha, é paella Pô, mesmo. E meu, é meu espanhol é mais argentino, então. Isso aí, gente. Agora saindo um pouco da Espanha, a gente já chega em cidades da França, tá bom? A primeira delas que eu vou mencionar aqui, Marsella, que é conhecida pelo comércio, né? Tem um velho porto que tem pescadores vendendo peixe fresco, uma sopa típica de pescado, a que Buiabés. muito obrigado pela pronúncia. Te Novamente, por favor. salvei, te salvei. Buiabés. Cuiabés. Gente, deixa eu ver se eu até consigo copiar e colar isso aqui no chat, porque a sua pronúncia eu ia pronunciar tudo errado. Ok.
Ih, É gente, uma peraí. sopa de peixe muito conhecida e amada por aqueles que gostam de pescado. Depois eu coloco aqui que eu não consegui copiar e colar, quase copiei um link errado aí pra vocês. E aí, Toulon, gente, também na França, meio que a cidade de entrada para a região da Provence. Marcada por um belo mercado, né, estilo provençal, que eles dizem, faz parte da Riviera Francesa e é uma região aí de muito luxo, muito glamour, né, muitos iates particulares param aí. É uma região que mexe muito dinheiro com turismo e um turismo de alto nível, tá bom? Dando sequência aqui em cidades da França, a gente tem Saint-Tropez, que é um antigo vilarejo de pescadores, onde hoje predominam aí sim os iates mais ricos, mais modernos do mundo. É um destino de férias muito badalado da Riviera Francesa. Também se assemelha com Ibiza na questão da importância da vida noturna, das festas. É realmente um destino aí muito procurado, principalmente nessa alta temporada do verão. E tem Cannes também, né, não sei se eu pronunciei direito, William. Conhecida muito pelo festival de cinema, por seus hotéis palacianos, boutiques de luxo. É a cidade onde tem a fábrica da L'Occitane, por exemplo, onde tem o Museu do Perfume. E as companhias aproveitam bastante disso, com às vezes algumas excursões dedicadas, tá bom? Seguindo agora a última cidade que a gente vai falar da França é Nice, que é a capital da Riviera Francesa, segundo principal destino dos turistas que visitam a França, perdendo apenas, claro, para Paris. É uma cidade com uma natureza bem deslumbrante ainda, bastante preservada, não à toa a segunda mais visitada da França, ficando atrás apenas da capital. Agora a gente já entra em Monte Carlo, tá, pessoal? Que é em Mônaco, né? Como vocês sabem, famosos pelos seus cassinos, lar de ricos e famosos, headquarters de algumas companhias de luxo que a gente trabalha. E claro, né, não posso deixar de mencionar a principal questão aí de Mônaco, que é o Grande Prêmio de Fórmula 1, onde as companhias focam bastante neste destino. As principais companhias de luxo fazem o pernoite ou até ficam 2 noites em Mônaco para pegar treino e GP. Né, algumas delas já com um pacote completo incluso, outras não. Algumas que atracam bem perto da pista, onde você consegue ver parte da corrida, né? Eu acho que eu mencionei isso em algum webinar anterior, mas tem um vídeo muito interessante. Uma vez o Kimi Raikkonen, que é um piloto famoso, o carro dele quebra, ele sai andando pelo circuito, né, de Mônaco, pula uma grade, cai no iate dele, que tava ali na ponta, e aí nessa filmagem a gente consegue ver também um dos iates da Windstar. Acho que foi isso. Eu falei no webinar da semana passada de Windstar, mencionei essa história. Então é um destino aí que o pessoal foca bastante. Regent, por exemplo, para 2025 tá com uma saída meio que temática. Eles fizeram uma parceria com a Aston Martin, ou Aston Martin, não sei mencionar também, acho que é Martin, acho que o William pode. Aston Martin. Aston Martin, então era a segunda opção. Muito obrigado. Tento falar meio chique e erro, né, Ilha? Mas a Regent tá com essa parceria que tá com um piloto já aposentado, que eu não vou lembrar o nome agora, se também puder pesquisar e colocar no Alonso. chat pra mim. É o Fernando Alonso. Não, não é. Esse da Regent não é o Fernando Alonso, porque é um que Ah, já, tá. que acho que corria nos anos 80, 90. Mas enfim, vai Ah, estar a bordo também, uma saída totalmente temática de uma companhia entendi. de luxo bem renomada como a Regent, né? Então, vale a pena. Uma curiosidade, Monte Carlo, que é residência de ricos e famosos, e lá também o meu ídolo, Charles Leclerc, é residente, tá? Ele mora em Mônaco. Muitos deles imaginam que tenham casa em Mônaco, com certeza. E com uma varanda que pegue alguma parte do circuito, não tenho dúvidas.
Pessoal, entrando agora na Itália, né? Aí eu acho que é o principal país aí dos cruzeiros, onde as primeiras companhias foram fundadas, né? Companhias históricas. Começar por Costa e Gênova, MSC. exatamente. Costa e MSC usam muito Gênova, principalmente a Costa, como ponto de partida para diversos cruzeiros que fazem. Gênova, que é um dos portos mais antigos do Mediterrâneo, é o maior centro histórico da Europa, né, com edifícios da época das rotas das especiarias ainda preservados. Então, é uma cidade aí com muita história e com um porto bem robusto, onde diversos embarques acontecem. Todo ano tem embarque das travessias que vem para o Brasil neste porto também. Já Portofino é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Ela tem apenas é, pouquíssimos habitantes em uma extensão de 2 km². Ou seja, é uma cidade muito pequena, destino de ricos e famosos, uma cidade, né, e uma região muito, muito procurada nos nossos fretamentos charters de iates, né? A Qualitours tem esse produto, uma família que quer viajar solo, um grupo de amigos, né? A gente tem aí produtos de 12 cabines, 18 cabines, até menos, 6 cabines, 4 cabines. E essa é uma cidade, né, que muita gente pede para ser incluída nesse roteiro. Eu queria lembrar uma viagem que eu fiz com a Sea Dream. A Sea Dream são 112 passageiros, como muitos já sabem, e a Sea Dream, pelo tamanho do seu iate, consegue atracar ao lado dos iates de ricos e famosos. Então você desce pela rampinha do iate diretamente na cidade. E as boutiques maravilhosas que tem, restaurantes badaladíssimos. Nós tivemos um pequeno grupo de 20 passageiros no Sea Dream que ia comemorar os 40 anos de quem estava convidando os demais passageiros, amigos dele, tá? E eles pediram um evento especial, então um jantar em Portofino com degustação de azeites. Foi algo maravilhoso, tá? Esse tipo de coisa é importante mencionar, que você pode fazer grupos de amigos ou até grupos de empresas e fretar os navios menores para qualquer destino. É isso aí. E há também a facilidade, né, de você estar numa embarcação menor, né, o Sea Dream como se fosse 112 passageiros, que é conseguir desenhar excursões dessas, às vezes até exclusiva, né, como foi esse caso para este grupo, que torna a experiência muito mais legal, né, do que fazer uma degustação de azeite, por exemplo, mas com outros passageiros, né, de outras nacionalidades. Claro que essa troca é muito legal, mas quando você está num grupo de amigos, ainda mais com mais de 20 pessoas, ter essa possibilidade de fazer algo só vocês também torna a experiência totalmente diferente. Seguindo ainda na Itália, pessoal, a gente tem bastante roteiro passando por Livorno, também faz parte da região da Toscana, com diversos canais e fortalezas, e é o porto mais próximo da cidade de Florença, que é uma cidade muito, muito histórica, uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer. A título de curiosidade, eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu jogava um jogo de videogame quando eu era criança, que essa cidade era a principal do jogo. Então, algum dia ainda vou para lá. Se eu não me engano, Florença, que tem aquela basílica, né? Que é uma basílica maravilhosa, que o meu personagem escalava no jogo. E aí, gente, em Roma, como o Ilha falou, na verdade é Civitavecchia, né? 1 hora, 1 hora e meia de carro de Roma, depende do trânsito, depende da coragem do seu motorista ali, ou da sua se tiver com carro alugado. Mas é tranquilo de chegar.
É um porto também muito robusto, gosto de usar essa palavra, né? Cabem bastante navios. É um porto que tem muitos embarques praticamente diários. Ele é cerca de 80 quilômetros de distância, tá? De Roma. E aí, gente, uma dica também, tá? Porque aí eu posso falar que eu já desci no aeroporto de Roma. É, é principais placas de táxi ou Uber ou transfers que vão oferecer serviço para vocês do aeroporto já tem um preço definido para Civitavecchia. Então é muito tranquilo chegar no aeroporto e ir para o porto, tá? O que não vai faltar é opção, certo? Continuando Itália, pessoal, Nápoles, que aí também é uma cidade muito interessante. Tem a cidade subterrânea no centro histórico. É o caminho também, se você quiser, se o cliente quiser visitar Sorrente, Amalfi e até Pompeia, né? A famosa cidade de Pompeia, que dá o nome ao bairro que eu moro aqui em São Paulo também. Nápoles é uma cidade muito bacana, tá, gente? Eu nunca fui, mas é um sonho, é uma cidade que eu sei um pouquinho. Primeiramente porque eu adoro, sempre fui fã de Diego Maradona e ele fez história no time do Napoli e por tudo que é esse meu gosto me fez estudar da cidade. É uma cidade do sul da Itália, é uma cidade que os habitantes sofrem muito preconceito do restante da Itália, são meio jogados de lado, como se fosse tratados como lixo, a parte ruim da Itália. Uma cidade de muitos pescadores, que vive muito ali da gastronomia dos frutos do mar. Ela sempre foi uma cidade que sofreu muito preconceito dos próprios habitantes da Itália, da região central e norte. Então, eles têm uma cultura meio que própria, eles são muito bairristas, mas, claro, muito abertos aos turistas, mas eles têm muito orgulho de onde eles são. E a cidade ela é toda decorada, o ano inteiro as ruas são muito bonitas, principalmente perto do mar, então vale muito, muito a pena, tá bom? Essa é uma cidade que bastante roteiro passa por ela. Uma curiosidade, João, em uma das minhas viagens, eu descobri que tem, acho que são 16 dialetos locais em diversas cidades. Cada cidade da Itália tem o seu dialeto local. E uma não entende a outra quando falam os seus respectivos dialetos, tá? É interessante que, veja, do tamanho que nós somos no Brasil, nós temos sim um pouco de diferença de pronúncia, mas o idioma é um só, português. Na Itália, além do italiano, tem os dialetos locais. Isso aí. E aí, gente, outra cidade que a gente está destacando nesse slide é Capri, né? Que é também é um destino bem famoso de luxuosos iates, né? Dos ricos aí. É uma pequena ilha no Golfo da região de Nápoles, né? Com praias, com águas azuis, paredões rochosos enormes. Como eu mencionei, também um destino é, mais para as iates, né? Os grandes navios acabam não indo para esse destino, mas sim os que a gente trabalha luxo e premium, alguns param. A maioria ainda assim ancorado e não atracado, tá bom? Eu acho que é importante a gente mencionar, não Uhum. sei se tem espaço depois, João, é do fato seguinte: a diferença de um navio atracado e um navio que fica fundeado ao largo. É a maneira de falar do navio que não consegue atracar, ele joga âncoras próximo ao porto. O atracado, o desembarque e reembarque dos passageiros para fazer as excursões em terra é muito mais rápido e flui melhor, dando mais tempo aos passageiros de usufruírem o porto e as redondezas e os passeios que eles vão fazer, tá? Nos grandes navios é uma operação de guerra, porque os passageiros têm que ser desembarcados em tendas,
Tenders são pequenos navios que ficam, Pequenos botes, né? ficam não, os tenders ficam grudados, né, pendurados nos grandes navios, são abaixados nesses portos e são grandes esses barcos. Sim. E, cara, tem capacidade para 300 passageiros. Então, mas mesmo assim, você imagina que 3.000, 4.000 passageiros você desembarcar num porto. Quantas viagens em tender tem que ser feitas simultaneamente para levar todo mundo à terra e voltar? E tem, se ocasiona, a bordo filas, você esperando para poder desembarcar. Nada contra os grandes navios. É apenas, eles até são mais divertidos e tem mais opções de restaurantes, etc. Mas é para mostrar a vocês a diferença nessa operação de embarque e desembarque. É isso aí. E algum detalhe, né, gente? Quem pesquisa direto no site das companhias, alguns roteiros, algumas companhias, né, bastante das companhias de luxo, na própria descrição, às vezes já fala se aquela parada vai ser uma parada atracada, ou como o William mencionou, vão jogar a âncora e ter o desembarque de tender. Tá bom? Às vezes tem um símbolozinho de âncora do lado do porto. Caso não tenha, naquele diário de bordo que a gente mencionou em outro webinar, né, que o William trouxe, que todo dia você recebe na noite anterior a previsão do tempo no dia seguinte, a cidade onde vocês vão estar, dicas do que fazer, a programação do navio. Também lá tem sempre um informativo se no dia seguinte vai ser um embarque, um desembarque regular, né, pelas rampas já com o navio atracado, ou se vai ser por tender, tá bom? Eu não quero criar nenhum terrorismo em relação aos grandes navios. O desembarque e o reembarque é organizado de forma excepcional, muito bem coordenado. Os passageiros são divididos em grupos, cada grupo é identificado por cor ou número, e os passageiros ficam na área central do navio, no salãozão, sentado e esperando a sua vez. E pelo alto-falante, cada grupo é chamado, ele desce para o tender, para a escadinha e rampa que vai ao tender para poder desembarcar e reembarcar. Então, é muito bem organizado, mas é claro que leva mais tempo, que reduz o tempo daqueles passageiros em relação àqueles que descem diretamente do navio atracado. Tá? Isso aí. Gente, dando sequência aqui nas cidades da Itália, a gente tem também tem muito embarque que acontece em Palermo, mas também muita parada. Palermo, que é a quinta cidade mais populosa da Itália, é o principal centro cultural, histórico e econômico da região da Sicília, tá? Com diversas atrações, como as catacumbas dos padres capuchinhos, que é uma das atrações dessa cidade. A outra que a gente vai mencionar aqui nesse slide é Taormina, também da região da Sicília, também conhecida como Pérola do Mar Jônico, repleta de paisagens deslumbrantes, muito bonitas, que inspiraram diversos artistas, como Goethe, Oscar Wilde, entre outros, né, nas suas obras. Também uma cidade aí do destino de artes menores aí dos ricos. Messina, também na Itália, né, também da região da Sicília. É uma cidade que foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo da sua história, em questão de guerra, de terremotos. E por conta disso, é uma cidade mais moderna até do que as demais da região, né, por conta desses diversos fatores históricos que levaram à destruição e reconstrução dela diversas vezes. Alguns pontos interessantes de Messina, a Igreja dos Catalães, a própria Catedral de Messina, que tem um famoso relógio astronômico, tá bom? Javaleta, na região de Malta, né, que é um país, inclusive, a capital da ilha, conhecida pelas ruas estreitas e monumentos históricos, é uma cidade muito, muito famosa
como destino de cruzeiros, tá? As principais pessoas que visitam essa cidade, eles chegam de navio, tá bom? Esse ano, João, já tivemos companhias e duas ou três que operam cruzeiros iniciando ou terminando em Valeta, tá? Isso é interessante. Fazendo tipo um one-way entre Valeta e o continente europeu ali, tá? E portos da Europa. E isso é muito interessante. E Valeta, Malta está cada vez mais em promoção, chamando mais e mais turistas. Isso aí. Agora, gente, o segundo e último destino do dia, né, destino ou região, vamos assim dizer, que são as ilhas gregas e o Mar Adriático, né? A região do Adriático em si, né? De Veneza, Turquia. É, espetaculares costas, como eu mencionei, eu tive a chance de navegar nesta região no ano passado, num calor bem legal, bastante sol, e é muito lindo mesmo. São paisagens deslumbrantes, são muitas ilhas. Então, durante a navegação, você está sempre, quase sempre com terra à vista, dependendo dali como o navio está navegando. Mas tem muita história de muitos mil anos atrás, impérios que já existiram, palácios, arquitetura medieval, arquitetura é, bem antiga, ruas estreitas, centros históricos perto do porto, que é uma característica, né, não só de cruzeiros fluviais, que a gente mencionou no nosso webinar dedicado, né, que você está sempre parando nas cidades que foram construídas em voltas do rio e o centro já é perto, mas nessa região das Ilhas Gregas e do Adriático, isso também se repete em muitas das cidades. O desembarque no porto já é no centro histórico daquela cidade. E aí os principais países que pegam essa região é Itália, Croácia, Montenegro, Grécia e Turquia, tá bom? Já vou passar a palavra para o Ilha com esse mapa. Ilha, com os comentários de suas experiências nessa região. Eu acho que vamos dividir primeiramente no Mar Adriático. O Adriático, ele, na pontinha lá em cima, vocês veem Veneza, onde a maioria dos cruzeiros do Adriático partem. Então, tem Veneza, fazem Croácia e Montenegro. Eu, eu não consigo, infelizmente, eu não tenho flechinha para mostrar para vocês. Mas vocês vão descendo aí a costa, vem Croácia, depois Montenegro, e recentemente a Albânia abriu o porto e também há alguns navios que param na Albânia. Aos cruzeiros só de Adriático, que fazem Veneza-Veneza, ou Veneza-Dubrovnik, e tem cruzeiros que também começam em Dubrovnik. Ah, você está seguindo com o pontinho, é isso? Eu consegui pegar um pontinho. Ah, que bacana. Então, depois a gente segue para o Mar Egeu. O Mar Egeu é aqui embaixo, está vendo Atenas? João, bota o pontinho aí em Atenas. Atenas, a grande maioria dos navios de cruzeiro que fazem o Mar Egeu, ilhas gregas, com Turquia, com Turquia, que eu digo, visitando o porto de Istambul, principalmente, e outros navios também visitam Bodrum, que é um balneário aqui do lado, João. Temos Isso, Istambul. não, ainda mais para baixo. Você passou, ó, passamos pelo Bósforo, João passa pelo Bósforo e desce aqui pela costa até Bodrum, tá? Então, Bodrum é um balneário também
um destino, e Kusadasi, gente, não esquecer. Então, além das ilhas gregas, que normalmente todo cruzeiro visita Rhodes, Santorini, Heráclion, são normalmente as ilhas sempre visitadas e mais algumas menores, né? Sempre se inclui Istambul e Kusadasi. Kusadasi é muito interessante porque você tem um centro comercial de lojas assim, onde você é atacado pelos, pelos vendedores com ofertas de bolsas, de casacos de De couro. autênticos relógios falsos. É assim que eles. Isso, Que eu desembarquei em Cruzadaço e lá tá escrito autênticos relógios falsos lá. isso. E você tem também bolsas de grife. Quer dizer, a etiqueta da grife deve ser autêntica e a bolsa é uma cópia. Mas são muito bem feitas, para te dizer a verdade. E de Kusadasi a gente pode Além das visitar. ruínas de Éfeso que tem em Cusadase, né, Ilha? Que a gente não pode deixar de Isso, falar, da grande biblioteca. exatamente. Éfeso, as ruínas de Éfeso, onde, por exemplo, os navios de luxo, como o Seabourn, eles, quando param em Kusadasi, organizam uma, uma apresentação clássica, de música clássica, no meio das ruínas de Éfeso. Isso é uma experiência com champanhe. Isso é uma experiência única, detalhe dos navios de luxo, tá? Então, são áreas. É o tipo must see. É, é obrigatório fazer um cruzeiro de ilhas gregas com Turquia. Até muito em alta, né? Todo ano é um dos principais destinos vendidos aqui pela Qualitours. Como o Ilha falou, né? A gente tem os roteiros convencionais que acabam pegando Turquia, pega Croácia e pega ilhas gregas, mas a gente também tem companhias que fazem apenas ilhas gregas, né? A gente está com diversos roteiros que a gente falou no webinar da semana passada, se eu não me engano, foi o de Windstar, só com imersão nas ilhas gregas. A gente também tem roteiro que foca muito mais na Croácia, com muitas cidades da Croácia. Tem a, Então, tem a Celestial, né? Que isso. faz só ilhas gregas com Turquia. E a Celestial que, pessoal, em breve vai estar no nosso portal online, tá? Para reserva e pagamento. Uma companhia que em breve a gente vai ter que fazer um webinar também, viu, Adriana? Porque, para quem não conhece a Celestial, pessoal, eles têm roteiros de 3 e 4 noites de Grécia que você visita 2 cidades por dia, por exemplo, tá bom? Então. Eu fiz esse roteiro no ano passado, eu fiz um roteiro com eles, que eu no mesmo dia eu fui na casa de João, né? Do apóstolo João, não foi? Na gruta de João, e na casa da Mãe Maria, e na biblioteca de Éfesos. E a casa da Mãe Maria e a biblioteca de Éfesos, por exemplo, foi no mesmo dia, uma de manhã e uma tarde, né? São cidades diferentes. Então eles têm esses roteiros que, mesmo em 3 dias, você vai acabar visitando 5 a 6 cidades, 2 por É, dia. Para é, quem quer é, conhecer, vale a pena, né? E claro três que e tem quatro roteiro dias, convencional também, né, Ilha? Que é uma cidade por dia normal para você ter mais tempo. minha opinião, 3 ou 4 dias é pouco, tá? É realmente como um programa opcional separado de uma grande viagem por terra que você está fazendo pela Grécia com Turquia. Mas se é para pegar um cruzeiro aí, eu diria 7 dias mesmo. É o mínimo para você visitar as principais ilhas e cada uma mais encantadora que a outra. E é aquilo, né, gente? A gente saber que eu e o William batemos na tecla em todos os webinars, que é saber vender o produto certo para o cliente certo e até saber
né? O cliente procura a gente pela nossa curadoria e pelo nosso conhecimento, e até saber quando não indicar um cruzeiro, que foi uma coisa que eu fiz esse ano. O cliente chegou para mim e falou: Ó, João, eu quero fazer um cruzeiro que fique para eu conhecer as ilhas gregas, né, a região da Grécia, mas eu quero conhecer muito bem cada cidade. Eu tô pretendendo ficar 2 a 3 dias em cada cidade. Eu dei a opção dele fretar, né? Como eu falei, a Qualitrus tem fretamento, ele fretar e fazer o próprio itinerário. Não entrou no budget dele. Eu falei, ó, isso que você quer, né? Essa imersão em uma cidade para conhecer todos os museus daquela cidade, todos os locais históricos, um cruzeiro talvez não vai ser o ideal para você. Só se você quiser fazer mais de um cruzeiro, né? Voltar no próximo ano, mas se você quer fazer de uma vez, nesse caso seu, que era um cara que, se eu não me engano, era um historiador até. Eu falei, neste caso seu, que você quer ter essa imersão, não vai ser um cruzeiro a questão ideal para você, né? A gente saber ter esse filtro. Para esse tipo de passageiro, o ideal é fazer localmente, entre as ilhas, um serviço regular de ferry boat. Nós não fazemos reserva e não vendemos, mas isso qualquer operador que monte a sua viagem, ele pode incluir, reservar esse transporte em ferry entre as ilhas para você ficar mais tempo em algumas ilhas que você queira conhecer melhor, tá? Isso aí. Agora voltando para as cidades, pessoal, agora, né, na nossa região adriática e das gregas, né, primeiro Veneza, dispensa comentários, né, conhecida por seus canais, pelas pontes, pela sua cultura, pela sua arquitetura, pela sua história. É uma cidade que, como o William usou o termo, é uma cidade para mim must see, né, que o seu cliente deve ir, você, agente de viagem, deve conhecer. É muito legal estar em Veneza, até porque tudo que a gente vê em filmes, em séries, que a gente viu na história, né, estudando história, quando você chega lá é tudo muito mágico também, assim vamos dizer. Hovens, não sei se eu estou pronunciando certo, né? O nosso poliglota é o seu Ilya Hirsch, mas eu não sei se ele fala croata, Não, tá mas bom, tá bom, tá tá bom, bom. né? Localizada na região da Istria, é conhecida pelas suas casas de pedra, coloridas, que são construídas nas encostas. É um destino muito famoso para veleiros e iates de luxo, né? De pequeno porte. Você não vê grandes navios indo para esse destino. Zadar, na Croácia, é uma cidade com mais de 3.000 anos de história, gente. Muitos patrimônios culturais, muitos monumentos, com um sistema defensivo é, tecnicamente preservado, né, que data da época que Zadar fazia parte da República de Veneza, e destaque para o órgão do mar, né, é um local aí que os turistas visitam bastante, que são 35 tubos sonoros sob as escadas, e também o monumento de saudação ao sol, né, que é um círculo de vidro com módulos solares embutidos, também bem antigo. É uma das cidades que eu visitei nesse roteiro que eu mencionei que eu fiz no ano passado. Também tem diversas ilhotas perto, então algumas companhias elas atracam em Zadar, mas as excursões às vezes você pega uma lancha e vai para fazer nadar em alguma ilha perto, então tem bastante opção. E Hvar, né? Espero estar pronunciando corretamente novamente, também na Croácia. Aí é uma cidade mais populosa, também conhecida por seus bares, festas. Compete, claro que não no mesmo nível de turistas, nem de quantidade de atrações, mas com Ibiza e Mykonos, né, nessa questão de atrair um público jovem, mais festeiro. Foi uma cidade que eu também desci neste mesmo roteiro e deu para ver muito a diferença do nível de turistas que eu encontrei em Zadar em relação a Hvar. Realmente muito mais jovem, grupos de amigos europeus tinham alugado um iate, estavam lá curtindo. Então, realmente, um outro perfil aí de cidade e de público. Eu chamo a atenção para a cor do mar.
em Harvard, tá? E é um pouco a característica de toda essa região. Você sempre tem que ter a cor do mar é de cor turmalina e desculpe, esmeralda, e é transparente, realmente é algo muito convidativo para você tomar um banho de mar, tá? Maravilhoso. Split, pessoal, também na Croácia, tem muitas atrações históricas, tem diversas praias, mesmo esquema também tem muitas ilhas perto, então muitas companhias fazem excursões, às vezes, visitando duas, três ilhas diferentes. Tem um palácio do Império Romano, chamado Spalatum, também ainda razoavelmente preservado, que também dá para visitar. E, claro, a mais famosa de todas, Dubrovnik, conhecida como a Pérola do Adriático, é uma cidade medieval muito preservada, com muralhas praticamente intactas que dão a volta na cidade. Da última vez que eu fui, última vez é engraçado, última e única vez que eu fui, eu acho que estava 30 euros para subir essa muralha e poder caminhar livremente, se eu não me engano, por 2 horas. Muito bom para tirar fotos. É uma cidade que tá. Agora já caiu menos essa alta por causa daquela série famosa Game of Thrones, que foi gravada em Dubrovnik. Na época que eu fui ainda, todas as lojinhas de souvenir tinham miniaturas dos personagens, copos, miniatura de dragão, enfim. O turismo que ficou muito focado também por essa questão da filmagem. Mas ainda assim é uma das cidades que nessa questão de overtourism que a gente mencionou, né, turismo excessivo, tá sempre nas manchetes, sempre discutindo, será que a gente limita, será que não, será que cobra algum FII, será que não? Fica nessa, mas também é uma cidade, quando eu fui pelo menos, tinha muito navio atracado, ancorado, estava lotada, lotada, e como eu mencionei, eu fui no final de setembro, mas ainda assim, linda a cidade, tá? Ela é muito bem preservada, principalmente nessa questão das muralhas. Aliás, da muralha que dá a volta na cidade histórica. Kotor, ou Kotor, em Montenegro, também é uma cidade medieval e já pega uma região muito montanhosa, então não é muito plano, é uma região com muitas montanhas. E aí a principal atração turística é a Caverna Azul, né? Chamada de Caverna Azul. Kotor que é Montenegro, e aí a gente já entra nas cidades da Grécia. Corfu é a primeira, é uma ilha grega do Mar Jônico, é uma cidade que é citada na Odisseia de Homero, que foi escrita há quase 3.000 anos, né? Conhecida também como Ilha Amarela, pois suas casas são pintadas de amarelo, diferente de Santorini, né? Que a gente tem as casas pintadas de azul ou branco. Catacolom, pessoal, que é a cidade próxima de Olímpia, então ela é um porto muito utilizado para excursões que visitam o sítio arqueológico de Catacolom, que é um patrimônio mundial da humanidade, que além desse sítio arqueológico tem também a cidade, né, de Olímpia, que foi realizada a primeira Olimpíada, muitas excursões para lá. É, Nesses roteiros dedicados de Grécia, essa cidade praticamente está em todos, tá? Nos roteiros que acabam pegando Turquia, Croácia e Grécia, ele não é o normalmente visitado, né? Deixam para visitar os principais, como Atenas, Mykonos e Santorini, mas nos muitos roteiros que muitas companhias fazem de ilhas gregas, Catacolom quase sempre está lá. Atenas, pessoal, né? A gente acaba tendo dois portos. O porto mais usado hoje é o porto industrial. Ele é um pouquinho longe do centro de Atenas, dá uns 45 minutos, 1 hora. Mas é também uma grande cidade, com grandes museus, com grandes sítios arqueológicos, com ruínas bem preservadas, ruínas não tão preservadas, mas ainda assim a cidade mais famosa da Grécia, sem sombra de dúvidas, e que eu sugiro também o cliente
Se quiser conhecer, pegar algum roteiro que saia e volte de Atenas para ele fazer um pré ou um pós, que muitas companhias oferecem também, mas nem que seja por fora, né? Esses clientes premium e de luxo dentro do nosso grupo Bfly faz o cruzeiro com a Qualitours e de vocês também chamam a Queensberry para fazer a parte do terrestre, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa em Atenas, tá bom? Algum comentário, William? Não, Conseguimos. eu só fosse fazer comentário e ia ficar o dia inteiro, porque Grécia é assim, o, o- o- a minha preferência maior, adoro os gregos, adoro a comida grega, adoro o jeito deles falarem, deles se comunicarem, e aí gosto muito do idioma também. Então, Grécia, para mim, faz parte, eu iria todos os anos. Aí, peraí que eu perdi meu controle do slide aqui, voltei. Gente, Mykonos, é, podemos dizer que é a ilha mais animada da Grécia, com muitas festas, beach clubs, lindos cenários, que aí Praia já de Peladões. Praia de Peladões, né? Faz parte da região ali do Mar Egeu. Santorini, né? Uma das mais lindas ilhas da Grécia, conhecida como a Ilha Branca, formada por rochas vulcânicas em meio ao Mar Azul. Às vezes a gente vê foto de Santorini, né, gente? A gente não imagina como é. Eu também tive a chance, né, a oportunidade, o privilégio de descer em Santorini com o navio da Celestial, né? Então ele ficou ancorado e a gente desceu de tender. E pessoal, Santorini é meio que ele tá num platô, numa ilha que é formada por uma rocha enorme, gigantesca, tem mais de 100 metros de altura, com certeza. Tanto que a gente desceu de tender, foi até um porto que tinha um monte de ônibus esperando, e o ônibus, eles sobem a encosta em curvas de cotovelo. Então é igual aquelas, não sei se é lhama que a gente fala, que ficam, sabe, equilibradas nas montanhas que a gente vê, que parece que vai cair. É quase aquilo a subida de ônibus, gente. É uma loucura. E Santorini, ele tá em cima de um platôzão. E aí tem essas casas construídas nas rochas. É lindo para tirar foto. Tirei foto no pôr do sol também, ficou muito bacana. É uma cidade, claro, um pouquinho mais cara. A questão de alimentação também um ticket médio um pouco mais alto, mas vale muito a pena. E também está sofrendo com essa questão do turismo excessivo. Por isso que Então, às vezes até escolher esses meses que a gente deu dica aí, escolher um setembro, outubro, ou até abril e maio, pode valer a pena para conhecer. Santorini se caracteriza por muitas galerias de arte, artesanato, e joalherias. Então, é algo maravilhoso. E você lá em cima tem uma vista maravilhosa. Está nos meus planos alugar uma casinha incrustada nessa montanha que o João descreveu. E nada melhor do que você tomar um café grego, com pozinho e tudo, olhando para o mar de Santorini, tá? E aí dizem que foi a origem de que é ali que se encontra submerso Atlântida. Mas isso é uma história, né? Se fala É, muito em Atlântida, mas e aí, gente, até acabei de ver o comentário da Tita aqui, perguntando se a Celestial não usa a subida do teleférico em Santorini. No os roteiro que eu burritos. fiz, ô Tita, a gente recebeu o aviso que era um dia que tinha bastante navio de cruzeiro na cidade. A gente tinha chegado um pouco atrasado porque Santorini foi um dessas paradas que de manhã a gente já tinha ido para outra cidade, e aí à tarde que a gente foi para Santorini, a gente atrasou um pouco na saída, então foi o último navio a chegar, acho. Para o teleférico já estava tudo cheio, então a gente fez esse outro caminho de ancorar, pegar o tender e descer num porto bem pequenininho, bem simples, mas que tinha 20 ônibus esperando. E eu vou falar que eu gostei, viu? Claro que o teleférico ia ser legal, mas
essa adrenalina aí da subida do ônibus, ainda que é uma paisagem linda na rocha, foi bem legal, dá um friozinho na barriga. Mas é É, por causa disso, a gente atrasou no primeiro destino, então a gente não conseguiu pegar o teleférico. na verdade, João, não é um teleférico, né? Eu me lembro, se não mudou, é um trenzinho à cremalheira, tipo aquele que vai para o Cristo Redentor, tá? Mas a boa alternativa para subir até a cidade é subir em burricos, que vão subir uma escadaria com 300 degraus, e eles vão um empurrando o outro e escorregando no esterco deles mesmo. Então, eles dão uma escorregada tal, e você está lá em cima e não tem como nem como se segurar muito, tá? Não tem, é super divertido. Às vezes você leva um arranhão no joelho, na perna, porque um burrico acaba encostando no outro, e não é todo mundo que tem a coragem de subir, muito menos descer com esses burricos. Mas é bem divertido, tá? Divertido, e você acabou de me lembrar uma coisa, pessoal, seguro viagem, importantíssimo, não esqueçam de fazer para o seu cliente, tá bom? Pessoal, agora já para os últimos três slides, tá? Acho que são os últimos dois e o outro é só o de agradecimento. Temos Creta, também uma cidade da Grécia, quase 5.000 anos de história, né? Com essa foto aí, vocês podem ver bastante restaurante à beira-mar, bem parecido com Mykonos nesse sentido. A gente tem Rhodes também, que tem 300 dias de sol no ano. Eu acho que eu passei por algum comentário do nosso webinar que mencionou outra cidade que a gente falou também, que também tem esses 300 dias de sol no ano, que abrigava a escultura do deus Hélios, o que é uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? Já não mais existente, mas ainda assim uma cidade muito histórica. E aí, falando de Turquia, temos Kusadasi, fica no sul do país. É uma cidade que já foi povoada por diversas civilizações, já foi povoada pelos gregos, pelos persas, pelos romanos. É onde tem as ruínas de Éfeso, como eu mencionei, a grande biblioteca. É onde o William falou que tem um centrinho de compras com muitas lojas. Gente, seu Tapetes. cliente, o cliente Esqueci os que tapetes, João. os Um monte de tapetes, né? tapete que você pode comprar. Muito tapete. Eu não sei se até hoje eles têm um esquema e entregam o tapete na tua casa. A a avaliar, né? Vou ver se a Sabify não quer me mandar para um roteiro de Turquia para eu avaliar essa informação, Depois tá, você gente? confirma se ainda tem o Mas se alguém esquema. que tá no webinar ainda e teve alguma experiência recente de compras e quer compartilhar aqui com a gente, fique à vontade, tá, pessoal? E aí, Istambul aí sim, essa eu sempre falo, essa é a cidade número um que eu quero conhecer antes das outras que eu falei, antes de Nápoles. Ela é banhada por três oceanos, é a maior cidade da Turquia, já foi conhecida como Constantinopla, foi a capital do Império Romano do Oriente, foi a capital do Império Otomano, é uma cidade que ocupa dois continentes. Enfim, tem muita coisa para se fazer, então acaba sendo também um porto de embarque e desembarque. Recentemente, no movimento de algumas companhias, é uma cidade também de pernoite, então algumas companhias fazendo pernoite em Istambul, né, para ficar 2 dias, acaba chegando, vai 7, 8 da manhã de um dia e vai sair só 5 da tarde, 6 da tarde do dia seguinte, então dorme e ainda fica mais um dia inteiro praticamente nessa cidade, que é para dar tempo do cliente conhecer bastante. É a principal, né, cidade da região, é muito bonita, também conhecida pelo seu comércio, pelo grande mercado, muitos Imperdível. tapetes. É Imperdível, imperdível, né, João. Ilha? Imperdível o Grande Bazar, Grande bazar, verdade. que Isso. é uma experiência única, e o Bazar de Especiarias, com todos aqueles cheiros, perfumes maravilhosos. Realmente, Istambul também é um lugar para você voltar sempre.
Não é para uma só viagem. E, pessoal, é isso. Acabamos falando aí 1h10, mais ou menos, né? Que eu falei ontem. Ontem, quando eu bati a apresentação com ele, eu falei: se deixar, a gente vai falar 3 horas. A gente se segurou ainda, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente passou aí pelos principais portos do Mediterrâneo. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Lembrando que vai ficar gravado, tá, gente? Vai subir para o nosso YouTube. O Fernando, né, até com os comentários, como se resolve essa questão dos cruzeiros e do over-tourism, né, do turismo excessivo, se isso pode limitar o crescimento dos cruzeiros. Eu acho que é uma discussão muito longa, tá? Muito extensa, Fernando, né? A gente ficaria aqui mais 1 hora falando. É, eu não acho que vai resolver, eu acho que é difícil limitar, porque ao mesmo tempo que ele atrapalha, ele também ainda gera muito dinheiro, gira muito a economia dos locais. Eu acho que só quando comprovarem que está sendo prejudicial para a fauna ou para a flora, por exemplo, que pode começar a ter alguma coisa mais concreta de proibição ou de pagar taxas. É... Porque os cruzeiros estão crescendo muito, né? A gente já tem aí navios previstos até 2030, até 2031, se eu não me engano. E eles vão, claro, para esses destinos principalmente. Então é um assunto muito delicado que a gente tem que ficar de olho aí como vai ficar. Se as cidades vão ter coragem mesmo de começar a dar sanções, a cobrar mais impostos dos navios, por exemplo, para justificar esse movimento, ou até para limitar o número de navios, e aí isso, para a indústria dos cruzeiros, vai ser um desafio, porque as companhias vão ter que ter um diálogo entre si, na minha opinião, muito maior nessa questão dos itinerários, porque se uma cidade começar a falar, ó, por dia tem chego aqui na minha cidade 5 navios de cruzeiros e agora só pode 3, vai ter que ter um rodízio maior, vai ter que ter uma conversa maior. Então é um assunto bem delicado que eu acho que o William pode até comentar um Isso, pouquinho melhor. isso está sendo já tratado há muito tempo pelas companhias marítimas. Ninguém vai deixar de ir para Atenas, ninguém vai deixar de parar em Mykonos, ninguém vai deixar de parar e incluir Dubrovnik no Adriático ou Barcelona. São cidades que têm que fazer parte de roteiros de cruzeiro. O que vai acontecer? As companhias têm que se organizar melhor e o fazem já em chegarem em dias diferentes, tá? Em datas diferentes, horários diferentes, podendo, dessa forma, dar uma experiência mais tranquila aos seus passageiros. Tá? Mas os destinos vão aproveitar e vão cobrar, eventualmente, algumas cidades vão cobrar US$ 5, US$ 10 por passageiro de taxa de visitante. Mas isso vai, certamente as companhias já vão incluir isso na tarifa e não vai ser um custo adicional para o cruzeirista, tá? Isso se resolve até no Brasil. Vocês veem a IMSC e a Costa visitando os mesmos portos e eles têm que se organizar. Eles têm isso a CLIA está acompanhando muito de perto. Eles se organizam para não chegar em Salvador no mesmo dia, ou se chegar no mesmo dia, chegar um dia depois, ou chegar um dia antes, em horários diferentes, para poder atracar tranquilamente e dar mais conforto. E, Isso, claro, no Brasil é um pouco mais fácil, né, Ilha? Porque a gente tem 2 companhias é, contra 50 navegando no Mediterrâneo, né? sim, mais duas, com quantos navios? 9 navios? Oito Quer no dizer, total, é, três costas, 5 MSC. então, então, mesmo no Brasil, de forma menor, ele já se organiza o esquema de itinerários para melhor conforto e de todos e sem criar problemas para as próprias companhias.
Pessoal, chegamos ao final, tá? Mais uma pergunta aqui do Heinz Peter, que quais são as empresas que fazem cruzeiros nesse destino? Todas do nosso portfólio, praticamente, tá, Heinz? Grande maioria, como eu mencionei, quase todas têm roteiros que pegam, que seja no Mediterrâneo, que pegam Espanha, França, Itália. As que pegam ali a Ilhas Gregas e o Adriático também pegam Itália, Croácia, Turquia, Ilhas Gregas. Claro que tem algumas companhias específicas que fazem uma imersão nesse destino. Eu mencionei a Winstar, que tem roteiros de ilhas gregas apenas. Sea Dream, que o William mencionou também, os dois iates para 112 passageiros também tem roteiros dedicados. Mas como a gente falou desde o começo, Mediterrâneo e Grécia é ano inteiro diversas companhias, tá? Do nosso portfólio, praticamente todas. No nosso guia de cruzeiros também aparece. Pessoal, sem mais delongas, agradecer a todos, agradecer o William novamente pelo tempo, por estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. Muito obrigado, Mister Hirsch. Desejo a todos uma excelente semana. Você tá mutado, tá, Ilha? Se quiser dar um tchau, só tem que abrir seu microfone. Oi, é um prazer estar com vocês sempre e conte com a Qualitur, gente. Liga, manda WhatsApp, a gente pode responder a maioria, se não todas as perguntas que vocês têm a fazer. Vale a pena um cruzeiro nessa região, é muito melhor. Se você fosse fazer por terra, a costa, a Riviera francesa ou italiana, seria um pouco mais complicado. De navio, você faz de forma muito menor. Ilhas gregas, você teria que fazer em ferry, com ferry local entre as ilhas, nada a comparar com o conforto do navio para visitar as ilhas. Então, é a melhor opção sempre. Obrigado É isso pela aí. presença de vocês. Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Grande abraço. Semana que vem temos outro webinar. Até lá. Valeu.